play para eles, então demora uns segundinhos para estar aparecendo para eles, mas já estamos ao vivo, no ar, para o pessoal. E vamos agora para terminando o nosso segundo dia da semana de imersão aqui em práticas projetuais e criativas, né? É uma jornada acadêmica que a gente deu uma nova roupagem, até por estarmos no período aí de aulas remotas, mas também para a gente trazer todo um raciocínio de palestras, né, de informações para os alunos, e também a gente... Apareceu, Sérgio, ótimo, os alunos estão falando, apareceu, que bom. E a gente também trouxe para eles, Frederico, um desafio de projetos. Então, a gente apresentou 3 categorias de projeto para eles pensarem as questões pós-pandemia, e eles estão se dividindo em grupos, misturando alunos do design de interiores e da arquitetura, e pensando espaço público, residencial, utópico, assim, fictício, e aí a gente tá nessa mescla de discutir projetos e vir com as palestras, né? Bom, para dar uma renovada aí e a cabeça mexer um pouquinho. Bom, o pessoal já está entrando, a gente remoto e ao vivo, a gente tem que respeitar mais ainda, né, os horários, o compromisso de todo mundo é muito bom. Eu agradeço em nome do IESB, dos cursos de arquitetura e design de interiores, a sua disponibilidade em estar aqui para nos prestigiar com as informações, com o seu conhecimento na área de bambu, de estrutura, né, arquitetura. Aí eu vou passar a palavra para a professora Isabela, para fazer uma apresentação sua, e depois a gente começa. Boa noite, queria agradecer aqui a presença do Frederico, né, parabenizar também a professora, nossa coordenadora, Larissa, pela organização do evento, que está sendo muito bom, e eu acredito que está sendo muito rico, né, para os alunos. Então, fazendo uma breve apresentação do Frederico, ele é engenheiro civil pela UENG, ele é mestre em sistemas estruturais em bambu pela FAO, a UNB, ele também é professor de sistemas estruturais no curso de arquitetura e urbanismo da UCB. Ele é diretor técnico das empresas Dome Bambu Estruturas e Bioestrutura Engenharia, membro do comitê da BNT para desenvolvimento da NBR de projetos de estrutura em bambu, e também ministra cursos presenciais e online de construção com bambu. Dê uma olhada nas redes sociais do Frederico, e são muito ricas, ele tem até canal no YouTube, então acho que o Frederico está mais acostumado até do que a gente com essas tecnologias, né? Então, tem muitos projetos construídos com bambu, então eu creio que vai ser bem enriquecedor esse conhecimento para os alunos. E assim, Frederico, só contextualizando, nos últimos tempos, até em outras semanas que a gente já teve, aqui no IESB, nós estamos tentando também trazer essas outras tecnologias, né, de sistemas estruturais para os alunos, madeira laminada colada, né, bambu, e os alunos eles têm procurado bastante esse conhecimento. Eu acho que até com essa questão de pandemia, de sustentabilidade, né, que está sendo muito colocada agora, é bem interessante que os alunos aprendam, né, porque às vezes fica tão preso naquela questão de, é alvenaria, né, é estrutura metálica, e a gente vê que tem um mar de outras opções que podem ser utilizadas, e que, às vezes, as pessoas não utilizam por falta de conhecimento mesmo, né? Então, também por falta de tradição, do uso, né, na arquitetura brasileira, mas nós, como educadores, a gente tem que dar o exemplo, né, e apresentar para os alunos todas essas opções, né? Então, Frederico, passo a palavra aqui para você e agradeço novamente a sua presença, né, aqui conosco. Vou só compartilhar que o professor Marcílio lhe deu boa noite, bom rever Marcília. Então, eu falei, vou colocar aqui. Grande abraço. Católica, né? Bacana. Grande abraço, Marcília.
Então, gente, queria agradecer imensamente aí o convite, né? É sempre muito bom poder falar sobre sistemas estruturais em bambu, né? A construção com bambu, uma área de pesquisa que eu venho já há mais de 15 anos já me dedicando. Então, agradecer o convite feito pela Larissa, pela Isabela, pelo IESB, né? E queria agradecer o professor Jaime também, né? Que, na verdade, o professor Jaime é a nossa referência. Oi. E ele me ligou antes, falou, se anima? Eu falei, com certeza, sempre, né? Então, agradecer ao professor Jaime, grande mestre, o Centro de Pesquisas de Aplicação de Bambu e Fibras, né, da UNB, que muitos trabalhos muito interessantes. E é isso, tá? E agradecer mesmo Perfeito. a oportunidade. Sempre à disposição para a gente falar sobre isso. Bom. Eu tenho uma apresentação aqui, né? Se eu puder compartilhar, a gente começa a falar mais organizadamente, vamos dizer assim, né? Eu sou engenheiro, né? Acaba a gente é meio que segue uns métodos assim, né? Vamos dizer, né? A gente gosta dos métodos. Embora tenha já há mais de 6 anos já trabalhado dentro do universo da arquitetura, né? E gosto muito, sou apaixonado pela arquitetura. Hoje eu acho que eu seria melhor arquiteto do que engenheiro, na verdade. Mas bom, gosto muito. Tem muitos engenheiros Adoro. que são mais arquitetos do que engenheiros. E arquitetos e engenheiros também. Muito bom. Adoro quando meus alunos vêm com coisas absurdas, né? Coisas difíceis de resolver, gosto muito. E faz a gente instigar, né, e discutir. Então, aprendo demais com meus alunos, aprendo demais nesse universo, né? Bom, eu busquei um tema aí que eu acho que é bastante relevante nesse momento, né? Bambu, estrutura e arquitetura. Nós acabamos de publicar a norma brasileira de projeto de estruturas em bambu. Então, assim, é um grande marco, um grande momento que a gente vive agora, depois de mais de 30 anos aí pelejando, né, trabalhando para conseguir incluir o bambu como um material normatizado. Finalmente a gente agora temos a norma brasileira. Tá? Então isso vai abrir um campo de pesquisa muito grande, um campo de atuação muito grande, uma tranquilidade em relação para os engenheiros, né, para o projeto de estruturas em bambu. Então, assim, a gente tem tudo realmente para que esse seja um material construtivo de ampla utilização, assim como é na Ásia, né? Na Ásia, alguns países sul-americanos. Mas vamos lá. Vocês estão me vendo aí ou só estão vendo a apresentação? Por enquanto, eles estão vendo nós três do jeitinho que a gente está vendo aí. Aí agora eu vou tá. para a apresentação maior. Para ficar Entendi, legal. Okay. Aí, ó, agora eles estão vendo essa tela aí. Tá bom, legal. Ok, gente, então, bambu, estrutura e arquitetura, né? Vamos entender um pouquinho, né? Quando a maioria das pessoas tem no inconsciente coletivo, né, uma questão de que bambu geralmente é praga. Realmente, ele é uma gramínea, né? É uma gramínea que tem rebrotas sucessivas o ano inteiro, então ela está sempre realmente se multiplicando. E dependendo das espécies, pode ser uma espécie que ela vai permanecer ali naquele local, espécies intulcerantes, né, que vai permanecer por ali, e tem espécies que elas se alastram, que ela vira realmente grandes florestas, invadem muitas vezes construções e outras florestas, né, então realmente pode ser uma praga, né, mas quando a gente sabe utilizar, quando a gente sabe manejar, ela se torna um recurso maravilhoso, né. Aí o pessoal pensa, não, dá para fazer seca, pipa, copinho de cachaça, dá para fazer. Muito mais do que isso, com certeza. Apodrece. É um material extremamente frágil do ponto de vista de durabilidade, se você não toma algumas precauções. Assim como é madeira. Né? A gente vê madeira laminada colada, principalmente, que está muito em alta nesse momento. Ela sempre precisa de bons beirais. Sempre precisa tirar do chão, evitar ao máximo umidade, né? Então,
é um material perecível. Se você for pensar, apodrece, é bom? Com certeza, porque significa que é um material sustentável, um material que ele pode ser descartado na natureza, né? Que ele vai ser degradado pelo meio ambiente. Então, assim, pode ser ruim para a construção, mas a gente tem meios de resolver isso. E para o meio ambiente é excelente. Coisa de pobre, né? Muito comum, o pessoal falando isso aí. Coisa de bicho grilo, escutava muito isso há muito tempo. E que é um material frágil, né? Isso são algumas coisas que aparecem no inconsciente coletivo, geralmente, né? A gente vê essa família aqui morando numa casa que tem uns pilares de bambu, uma cobertura ali de bambu, uns caibros, uma parede com esteiras. Então, isso aqui ele representa muito bem um dado de que aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo vivem em casas de bambu. Então, assim, a gente tem 7 bilhões e meio, né, de habitantes, 1,5 bilhão estima-se que vive em casa de estruturas de bambu, uma quantidade muito grande. Bom, uma planta, pensando assim, né, por que o bambu? Então, assim, o pessoal fala tanto de bambu aí, por aí. Por que o bambu? Uma planta de rápido crescimento, muito rápido, você colhe ele anualmente, né, e cresce muito rápido, algumas espécies chegam a crescer até 1 metro de altura por dia. É uma planta que precisa de manejo. Não é como uma árvore, por exemplo, uma árvore tropical, que se você corta, né, uma árvore de 30, 40, 50, 100 anos, você cortou, até uma outra árvore chegar naquele ponto vai demorar muito. O bambu, ele precisa de ser manejado, então você tem que cortar. É como um gramado, uma grama, né, que você tem que podar ela. O bambu também, então isso é muito interessante, você vai podar as varas maduras, varas que estão aptas ali à construção, né, e ao uso em geral. Protege o solo contra erosão, sistema de raiz excelente, ele permite a fauna. Quando eu falo permite a fauna, é porque algumas espécies florestais, como eucalipto, pinos, que são amplamente cultivadas no Brasil, são espécies em que você adensa demais, você faz uma densidade muito grande, e quando você corta tudo, né, faz um corte raso. Então, a fauna, não é nem bom que a fauna se estabeleça ali, porque quando você corta, você tira, vamos dizer assim, aquele ambiente da fauna. O bambu não, o bambu você corta só o maduro, então vai ter sempre pomos, né, sempre varas ali na mata, então permite essa fauna. É uma planta que sequestra carbono, assim como ela está no top das plantas que sequestram carbono no reino vegetal, né? Já vem pronto, então quando você colhe, ele já está pronto, lógico, você tem que fazer um tratamento, você vai ter que aplicar um verniz, né? Fazer uma secagem, mas ele já vem pronto, a estética dele já é aquela. Bom, maravilhoso, é um material comestível. Então, se você, por acaso, naquele ano não quiser cortar, não quiser deixar o bambu crescer, você pode comer, fazer broto, né? O broto é delicioso. Existe uma diversidade de espécies imensa de bambu, né? Estima-se que entre 1.200 e 1.600 espécies no mundo, sendo que aproximadamente 300 são espécies lenhosas, espécies que dá para a gente construir, usar em construção. Alta resistência físico-mecânica, o bambu é excelente resistência físico-mecânica, né? Versatilidade, então eu falo assim, que o limite é a criatividade. Eu falo até para a galera, ó, se vocês acordarem de manhã, depois de um sonho maluco, aquele sonho maluco, conseguir desenhar isso aí, pode ter certeza que você vai conseguir materializar numa construção com bambu. Então, o limite realmente é a criatividade. Tem uma estética diferenciada, nada é igual, né? Tanto que a pessoa que quer construir com bambu, ela realmente quer o bambu, né? Gosta daquele material, tem essa pegada. E em alguns países é um material de baixo custo. Para nós, ainda não, né? Nós temos nós não temos tanto material disponível em abundância, então para a gente ainda é uma construção, não é uma construção barata. Eu falo isso porque muita gente me procura querendo construir comigo. Primeira coisa que eu falo é, seu objetivo é redução de custo? Aí a pessoa fala, eu quero uma coisa barata, então, infelizmente, eu não vou conseguir te atender. Eu posso te
oferecer capacitações, cursos, que você vai aprender, né, a utilizar, mas eu não consigo atender. Se você for pagar meus honorários, se você for pagar a minha equipe, vai sair, no mínimo, o mesmo custo de uma construção convencional em alvenaria e concreto. Então, isso é bom deixar bem claro. Tá? Existem formas de abaixar o custo bastante, mas ainda não é o caso. Vamos falar um pouquinho. Falando um pouquinho sobre resistência, né? Aqui a gente tem alguns gráficos que falam sobre concreto, aço, madeira e bambu, né? Aqui a gente está falando de força, resistência por volume de material, e dureza por volume de material, né? Então a gente vê que o bambu aqui ele está muito próximo do aço, está muito superior ao concreto, em algumas situações também superior à madeira, e em termos de dureza por volume, superior ao aço. Então, assim, é um material realmente que tem uma resistência altíssima. Além de ter uma resistência altíssima, eu considero o material mais inteligente que já foi desenvolvido aí pela natureza, né, em termos estruturais, em termos de estrutura. Por quê? Quando a gente olha uma vara de bambu assim, envergada, a gente percebe que a força, a tensão está ocorrendo na parede do lado de cá, né? Ou seja, na parte externa. Então, o que a natureza fez? Considerando que o bambu na mata, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, né? Ele enverga, mas não quebra. A natureza fez, pegou, jogou toda a massa que vai atuar, jogou para fora. Então, o tubo é o elemento estrutural mais eficiente que tem o tubo. Então, o bambu veio tubular. E, além disso, a natureza jogou as fibras, que são que é a parte mais resistente do bambu, toda para a casca, para a parte externa. Então, assim, ele consegue fletir, consegue ir para um lado para o outro na natureza, né? E a parte, quando ele enverga dessa forma, ele estica a parede do lado de cá. Quando ele enverga para o outro lado, estica a parede. Então, ele é muito eficiente do ponto de vista estrutural. E aí a gente olha, por exemplo, essa construçãozinha que a gente fez em um curso, um tempo atrás, um pilar desse aqui, né? Um pilar desse aqui, um diâmetro mais ou menos de 16 de diâmetro, e uma espessura de parede de 2 centímetros, que vai resultar numa parede interna de 12 centímetros, né? Ele vai pesar 21 quilos, considerando um pilar de 3 metros, que é de uma construção normal. Né? Uma construção de um pé direito normal. Um pilar de concreto, com a mesma altura, com dimensões mínimas, né? Vamos botar aí de 25 por 9, que vai atender a mesma força de compressão para esse pilar, vai cumprir a mesma função, ele vai pesar 170 quilos. 170 quilos, ok? Então, outra coisa, você vai precisar de areia, brita, cimento, forma, carpinteiro para montar a forma, tirar a forma, container para jogar essa forma fora depois, né? E o bambu ele já vem pronto, você só instala ele, dá um acabamento e tá certo. Então, assim, realmente é uma diferença muito grande, né? Isso, se você for pensar em termos de recursos naturais, né? Economia de recursos naturais é muito grande. E aí você olha para uma obra de bambu, né? Você vê o resíduo, por exemplo. O resíduo de bambu aqui são vários pedacinhos de bambu que você vai usar ali para fazer uma cerquinha, vai usar ali para fazer um incensário, um cachepô, ou até mesmo descartar isso aqui, né, que não vai fazer mal nenhum ao meio ambiente. Quando você olha uma construção de concreto, né, fora toda a areia que você comprou e foi lavada ali na chuva, foi para os rios, né, o cimento que desperdiçou, saco de cimento, a brita também que desperdiçou, ficou por ali, você tem uma quantidade de madeira utilizada para fazer a forma imensa. Então, assim, se você for pensar mesmo, assim, no fundo,
chega a ser meio que absurdo, né? Você optar realmente em construir de concreto, não ser bambu, mas é uma utopia, né? Eu considero assim que é uma utopia. Uma casa toda feita de bambu, com estrutura de bambu, com mobiliário de bambu, cobertura em bambu, né? Comendo um broto de bambu ali, sentado em móveis de bambu, é uma utopia, realmente, uma utopia. Mas é isso aí. Questão de energia, energia para produção, né? Aqui a gente tem uma informação megajoules por metro cúbico por megapascal. Megapascal é unidade de força, né? Então a gente percebe aqui que a energia gerada por megapascal, né? Megapascal do bambu é infinitamente menor do que o aço, né? E do que o concreto, do que a madeira. Então, assim, realmente não é à toa que quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente fala, o bambu é como se fosse um cartão de visita, né, da sustentabilidade. Eu digo isso porque eu trabalho com eventos, já há mais de 12 anos que eu trabalho em eventos, e os eventos que eu faço são todos eventos com a pegada da sustentabilidade. Então, as pessoas nos procuram para montar os eventos, os órgãos, as empresas nos procuram para ter essa cara do sustentável. Então, é aquele negócio, olhou o bambu, o cara já fala, não, o pessoal é sustentável, evento sustentável. Então, interessante isso, né? A percepção das pessoas em relação ao bambu hoje é sustentabilidade. E não é à toa, né? Aí a gente vê aqui, gente, uma infinidade de espécies, né, de possibilidades. Aí imagina você ter, por exemplo, na tua fazenda, ou seu fornecedor, conseguir te fornecer 10 situações diferentes, 10 espécies diferentes, 15 espécies diferentes, onde você consegue fazer né, vários tipos de situações, vários tipos de estéticas, de possibilidades, com vários tipos de bambus diferentes, né? Tem bambus pretos, né? Muitas pessoas perguntam, tem como deixar o bambu verde? Não, não tem como, não. Ou ele vai ficar dourado, assim, né? Ou ele pode até ficar manchado, dependendo da espécie, ou você vai aplicar um fogo, ele vai ficar um maçarico, vai ficar meio rajado, ou ele é um bambu preto de natureza, né? Mas, assim, o natural dele é ficar douradinho mesmo. Isso aqui é em Bali, né? Fui visitar Bali, faço algumas viagens técnicas, né, para conhecer obras. Esse aqui é um galpão de uma escola que tem em Bali, que chama Green School. É uma das obras mais importantes em bambu no mundo, né? E aqui a gente percebe a quantidade de possibilidades que eles têm, né? Eles trabalham com mais ou menos umas 6 espécies diferentes, entre esses bambus pretos, bambus mais finos, bambus maciços, bambus gigantes, bambus gigantões, muito grandes, chegando a 30 centímetros de diâmetro, então tem uma infinidade de possibilidades. Bali, costumo dizer que é Disneylândia do bambu, né, da construção com bambu. Aí a gente olha uma construção dessa, né, e a gente começa a perceber que realmente dá para fazer tudo, né? Bom, a ideia não é ser puritano, né, usar só o bambu, ficar só nessa de usar só bambu. Pode ser também, mas a mistura de materiais é interessante também. Então, para quem tem interesse em começar um estudo de estrutura de bambu, um método que eu percebo que para mim funcionou muito bem, e para as pessoas que eu falo, que eu estimulo, também funciona muito bem, é você olhar realmente e dar aquela escaneada no que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho umas estruturas pantográficas aqui, né, que pode ser com ripa ou bambu de pequeno diâmetro, bambu fino. Eu tenho uma esteira de bambu aqui fazendo forro. Eu tenho os caibros de bambu aqui, com bambus mais finos. Eu tenho uma viga com ripas de bambu, feixes de ripa de bambu. Eu tenho bambus de um pouco maior para grande diâmetro, né?
fazendo aqui as tesouras, né? Então, é observar e ver o que está acontecendo, né? Como que o cara resolveu isso aqui. A partir disso, vai se ampliando aí o repertório na mente, né? Um dos bambus que a gente tem aqui, principalmente em Brasília, né? Falando de nós que estamos aqui em Brasília, que é o que a gente mais utiliza, é o Dendrocalamus asper, tá? Ele tem em grande quantidade aqui em Brasília, para quem quiser usar, tem. Existem vários japoneses, né? Alguns agricultores aí que trouxeram esse bambu do Japão, da China, e plantaram. Tem, por exemplo, essa touceira aqui, ela tem mais de 50 anos já, tá? Então, é um bambu muito grande, chega a 20 centímetros de diâmetro, a gente consegue utilizar peças até 12 metros de altura, né? São peças muito grandes. Isso aqui é lá em Brasilândia, um lugar onde eu faço as minhas colheitas, e aqui a gente percebe, né, a beleza que é realmente isso, que cada torceira dessa é um indivíduo, né, é um ser, vamos dizer assim, e ele vai brotando todo ano brotam de 15 a 20 novas varas dessa, e todo ano você vai colher de 10 a 15 varas para você utilizar, né. Então, é um material realmente, por isso que ele é renovável, porque ele vai, durante 100 anos, 50, 100 anos, muito tempo, todo ano você vai ter varas de bambu para você usar. Então, o que eu falo assim também, comprou um sítio, primeira coisa a fazer é plantar bambu, não é nem plantar banana. Antigamente você falava assim, eu comprei um sítio, então planta banana. Não, hoje é planta bambu. Isso aqui é uma espécie lá que eu tive a oportunidade de entrar em contato na Tailândia. Esse aqui chega a 40 centímetros de diâmetro, uma espécie muito gigante. A gente não tem ele aqui no Brasil, mas eu gosto de mostrar para ver, né, tamanho dessa criança. E aí, gente, a gente começa a dar uma olhada, assim, você que quer entender a estrutura de bambu, quer aprender a estrutura de bambu, tem que ter a consciência que é o seguinte: quando a gente vai projetar uma casa em concreto armado, muitas vezes, né, você ali com um pré-dimensionamento L sobre 10, para ver se tem uma viga ali no meio da sala, né, fazer um lançamento de pilar bem simples, grande maioria das vezes, simplesmente a arquitetura ali, depois o engenheiro resolve, isso é muito comum, a gente que está na prática sabe que é muito comum, você não se preocupar tanto com a estrutura, né? Aquela cultura do Niemeyer lá atrás, que fazia aquelas curvas, aquelas estruturas gigantescas e botava na mão dos calculistas para eles resolverem, e então ficou um pouco. O concreto, ele é oculto, raramente você vai ver uma estrutura com concreto aparente, lógico, tem muitas estruturas, mas muitas delas vão ser oculta. Então, o que resulta nisso? Resulta uma baixa necessidade de entendimento estrutural, o concreto. Aí eu vou aqui para o aço. O aço, ele necessita de um entendimento maior, porque muitas das estruturas são aparentes, né? E muitas das estruturas também, assim, tem muitos perfis diferentes, perfil I, perfil C, então exige um conhecimento maior para você projetar em aço, ok? Então, a gente vai evoluindo. Quando a gente vai para a estrutura de madeira, também exige um conhecimento maior. Diferente do aço, que algumas vezes você constrói em aço e você totalmente torna aquela estrutura oculta, né? Você fecha aquela cultura, placa cimentícia, com alvenaria, o que for, você não vê a estrutura metálica. Na estrutura de madeira, quem quer construir com estrutura de madeira, excluindo aí o de frame, né, o de frame você fecha tudo, mas estrutura de madeira, laminada, eucalipto, madeira serrada, a gente vai ter uma estrutura aparente. Então, as pessoas, quem quer construir com madeira, quer aparente. Então, aí já requer o arquiteto um conhecimento maior, ele vai ter que fazer, sim, o lançamento dos pilares, vai ter que fazer o lançamento das vigas, ele vai ter que trabalhar um pouco mais nesse sentido. Aí, quando a gente vai para uma estrutura de bambu, onde o limite, a criatividade e a complexidade lógico, aqui a gente está falando de uma obra, talvez uma das obras mais complexas aí, que já foram feitas de bambu. Mas quando a gente olha para uma estrutura dessa, onde
escancaradamente, a arquitetura é a estrutura, e a estrutura é a arquitetura, não existe uma divisão de uma de outra, então você começa a ver que o nível de conhecimento estrutural, ele é muito maior, certo? Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que o bambu é um negócio simples, não sei o quê, coisa e tal, não. O bambu, as ligações são flexíveis, né, as ligações são mais complexas, então realmente exige um nível de entendimento grande. Isso aqui é um gazebinho que a gente fez aí há uns 15 anos atrás, tá? Até hoje lá, lindo, maravilhoso. E aqui a gente observa, né, que a durabilidade, né, a questão da durabilidade. Então, um gazebo aí uns 15 anos já, tomando sol e chuva, né? Lógico que trabalhando com elementos fora do chão, pilares fora do chão, bons beirais, né, com boa cobertura, né, que a gente utilizou o Dendrocalum aspe, aquele bambu que eu mostrei para vocês, e resultado muito, muito legal. Aqui uma outra obra também, que deve ter uns 12 anos, a mais até, e recebeu uma pequena reformada agora, né, não tem como, né, uma construção com mais de 10 anos precisa passar por uma reforma, e continua lá muito bem. Então, essa possibilidade de executar algumas construções assim, conseguir acompanhar ao longo do tempo, né, como que se comportou, como as ligações se comportaram, né, como que funcionou, se esse tipo de mão francesa que a gente propôs funcionou, se esse tipo de forro funcionou, como é que foi. Então, por exemplo, essas paredes aqui, todas as paredes dessa construção eram paredes de ferro-cimento, ou argamassa armada, né, também conhecida. Então, é interessante a gente fazer esse acompanhamento. Como eu falei para vocês, nós estamos há pouco tempo, né, fazendo construções. 15 anos não é nada. Se a gente for pensar em construção de madeira, é secular, milenar. Construção em concreto também, né, 200 anos, quase. 200 não, menos, mas muito tempo. Então, essa construção contemporânea com bambu, esse uso com bambu mais dentro da arquitetura nova, é recente. Aqui um chalezinho, né, esse universo do chalé é muito interessante, né, trazendo essa questão do pensamento pós-pandemia. Então, a gente tem aqui um dos complexos turísticos mais incríveis do planeta, que é a Chapada dos Veadeiros, onde tem uma demanda imensa de construções, de chalés, de pequenas casas, né, para locação. E aí o bambu vem com uma pegada muito interessante, muita gente plantando, grandes plantios sendo feitos em Alto Paraíso, região de Alto Paraíso, né? Esse gazebo aqui foi feito com adobe, produzido no próprio local, né, estrutura em bambu, e a gente observa aqui também foi feito em 2010, o gazebo continua lá lindo, maravilhoso. Sem contar com a questão do conforto, né, dentro dessa habitação. Então, as pessoas que vão lá, que têm essa experiência, experienciar uma coisa diferente. Logicamente, uma cama gostosa, um banheiro bom, uma cozinha legal, mas essa coisa de experienciar um material completamente diferente, que para quem acredita em energia, fluxo de frequência de energia, é muito fácil entender que o bambu, por ser roliço, não tem quina, né, a energia flui. Se a gente olhar um rio, por exemplo, a gente vai ver as pedras do rio vão estar todas arredondadas, né? Por exemplo, se vai usar um aço, uma madeira serrada, um concreto, ali vai ter cheio de quina. O bambu não, a energia flui, tá? Se você for buscar informações, por exemplo, Feng Shui, né, ou o próprio Vastu Vidya indiano, você vai ver que elementos roliços, né, que não tem quinas, são muito interessantes. Então, o fluxo energético funciona muito bem. É até estranho, né, um engenheiro falando isso aí, até estranho, mas tudo bem. Eu morei nos Estados Unidos um tempo e fiz uma pós-graduação sobre Feng Shui. Então, eu vivenciei bastante essa história de Feng Shui, né, por isso que eu falo isso aí. Isso aqui é um outro chalezinho,
morei durante 5 anos nesse chalé, muito gostoso, né, estrutura em bambu, tijolinho, paredes em tijolinho, paredes com ferro-cimento também, em alguns momentos, vidro, esquadrias de madeira, tá? Muito legal, telha cerâmica. Então, as pessoas chegavam aqui, já se encantavam, já viam uma coisa diferente, já, né, rapidamente se sentiam confortáveis e muitas vezes não queriam nem ir embora. Muitas vezes eu tinha que botar o elefantinho ali de bunda para a porta, né? Às vezes eu queria fazer alguma coisa para as pessoas poderem já se dirigir às suas residências, né? Mas, assim, essa questão do conforto dentro da habitação é muito gostoso mesmo. O bambu, ele tem essa textura. Uma coisa interessante é a questão do espectro luminoso também. O bambu, ele recebe muito bem a iluminação amarela, né? Fica muito interessante. Aqui a gente observa também, gente, do ponto de vista estrutural, né, a questão das diagonais. Então, é uma construção que ela precisa de contraventamentos, ela precisa de diagonais, seja com os próprios elementos de bambu, seja com paredes rígidas, mas ela precisa de diagonais, porque as ligações dela são todas flexíveis. É como se fosse um ombro, né? Ligações, não sei se quem lembra, mas ligações de segunda ordem, quando a gente fala que é ligação flexível, é uma rótula. Todas as ligações são rótulas. Quando você tem ligações em rótula, você precisa triangular, você precisa criar um triângulo. Um quadrado todo rotulado, ele não fica firme. Um triângulo, sim. Então, a gente precisa de triangulações. Um outro bangalô, muito interessante também, foi feito aí, esse tem mais de, acho que tem uns 17 anos já esse bangalô. E aí, voltando naquela história da pós-pandemia, né, voltando mais uma vez para Chapada, né, e para outros locais, Pirinópolis, outros locais, né, essa questão de você poder ter um bangalô confortável, com uma excelente internet, né, sei lá, se vai ter futuramente outras pandemias, então, uma coisa que a gente observou, o fluxo de turismo na Chapada aumentou muito, porque as pessoas ficaram muito agoniadas, né, muito agoniadas realmente nas suas habitações aí, nos seus apartamentos, então foi bem complicado esse momento, né. Bom, construir com bambu é mais barato que com concreto e alvenaria? Pode ser, porém, né, o que eu digo, é necessário ter seu próprio material. Então, para ficar mais barato, o ideal é que você plante seu bambu. O ideal é que você realize o tratamento imunizante, né, é um tratamento contra fungos e insetos que vão degradar, os famosos cupim, né, conhecido também como broca. Então, se você tem o seu próprio material, colhe ele e você faz o tratamento, também se você utilizar sistemas estruturais simples, viga pilar, né, você consegue reduzir muito o custo da mão de obra. Então, você consegue reduzir, sim, o custo, né. Como eu tenho o canal do material, eu mesmo faço tratamento, eu sei projetar de forma mais barata, eu consigo, muitas vezes, baratear até 60% do preço de uma obra. Mas, como eu falei, se alguém me contratar, provavelmente vai ficar mais do mesmo custo, ou até mais caro, dependendo do projeto. As pessoas chegam e falam, Fred, quanto é que custa uma obra de bambu? Eu falei, não sei, depende do projeto. Que você vai vir com um projetinho simples ali, uma casinha de boneca, ou você vai vir com uma coisa orgânica, toda... Então, é muito difícil eu chegar e falar, é tanto, diferente de uma obra de concreto. Aí, por aí, vocês veem a complexidade que é, né, uma construção dessa, e pode ser muito complexa ou pode ser muito simples. Bom, pensando nessa questão de baratear custo, eu passei para pré-fabricação. Então, esse aqui foi um dos primeiros galpões pré-fabricados que a gente fez. Começamos a fazer num curso, depois terminamos. Fica lá no Parque da Cidade, uma estrutura que foi feita em 2009, né, tem mais de 10 anos, está linda, maravilhosa.
e foi a primeira estrutura pré-fabricada, ou seja, eu conseguia fabricar grande parte dessas peças e depois trazer ele e montar no local. Então, isso barateia muito o custo, né? E aí eu vim com outras propostas. Esse aqui foi uma exposição que ocorreu em 2010, que foi uns 100 anos de Buller Marx, onde eu fui demandado por uma arquiteta para construir um galpão, e ele tinha que ser montado lá no parque da cidade, ia ficar 3 meses, então eu propus uma estrutura totalmente desmontável. Esse galpão, ele está na nossa área de trabalho até hoje, né? Eu já montei e desmontei ele várias vezes, isso é muito interessante, né? Interessante dessa obra aí, que depois que eu terminei de montar ela, terminei de construir, eu já estava assim, né, muito pouco tempo para projetar, dimensionar, fabricar e montar, era muito pouco tempo. Então, quando eu terminei de montar, eu estava completamente, vamos dizer assim, de saco cheio disso aqui. E aí, 3 meses depois, eu fui visitar a exposição. Quando eu cheguei lá na exposição, o guia que acompanhava as pessoas veio, me abraçou, depois que eu assinei, né, assinei o livro de presença, ele olhou ali meu nome e me abraçou, falou, rapaz, esse aqui é o Frederico. Eu falei, por quê? Não, rapaz, porque o pessoal vem aqui para ver a exposição, aí começa a olhar os bambu, aí pergunta quem é, aí eu falo quem que é, e o pessoal sai daqui sem ver a exposição. Ou seja, os bambus ficaram, assim, não que a exposição foi incrível, mas os bambus chamavam muita atenção, né? Aqui uns gazebos que a gente fez também, aqui em Brasília, né? A gente fez, foram 10 de uma vez, todos pré-fabricados, montados lá no local. Então, lá até hoje também, deve ter uns 8 anos, né? Passaram por uma pequena reforma agora, recentemente, estão bem lindos. Cobertura palha de piaçava, estrutura baseada num icosaedro, né? Que é um dos sólidos de Platão, e é uma estrutura, talvez uma das estruturas mais estáveis e mais que você consegue cobrir a maior área com menor quantidade de peças. Por exemplo, aqui eu tenho somente 30 varas dessa. Então, eu faço um gazebo aqui com aproximadamente 30 metros quadrados com 6 peças. Logicamente, aqui tem outros elementos aqui, né? Mas as peças principais são poucas. Então, o icosaedro é um elemento, é um sistema estrutural muito interessante. Aqui uns detalhes aqui, né? Aqui a gente usou a esteira do bambu, né? Fez a esteira com ripa e ligações em chapas metálicas. Aqui já usando o mesmo sistema estrutural, mas com uma telha tipo shingle, também totalmente pré-fabricado, né? Montado no local. Aqui nosso galpão, onde a gente produz os domos, né, que a gente trabalha com a Dome Bambu, é especialista em produção, fabricação, projetos e montagem para eventos de domos geodésicos em bambu. Então, aqui a gente até olha aqui, gente, ó, o galpão, aquele galpão que foi feito, né, que está aqui, que hoje é o local de trabalho. Então, aqui é a produção dos domos, né, e a gente já fez montagens no Brasil inteiro, em vários locais no Brasil, para diversos clientes. Trabalhamos aí desde Rio+20, lá atrás, até a Copa do Mundo, né? Esse aqui foi na Copa do Mundo. Toda a cobertura em membrana, de membrana PVC, né? E uma estrutura dessa aqui com 320 metros quadrados, a gente monta ela em 8 horas. 8 horas fica pronta essa estrutura aqui. Logística já de muitos anos de pesquisa, né? Pesquisa prática. Aqui um grande evento que a gente fez em Brasília, aqui em cima, né? A gente estava com bastante tenda aqui, pequenos icosaedros também, sólido de Platão, os domos de 20 metros, domos de 10 metros, né? Tinha muitos domos. E aqui embaixo o Lollapalooza, que a gente já trabalha com eles já há 5 anos, todo ano, há 5 anos a gente monta essas estruturas aqui.
lá no Lollapalooza. Um evento que a gente trabalhou aqui, puxei só alguns, né? Porque são muitos eventos, desde 2008 que a gente tem trabalhado com evento, então fizemos muitas coisas mesmo. Aqui é um trabalho que a gente faz bastante, que é a projeção mapeada nos domos, né? Então, a gente aqui tem uma entrada, né, que é a parte que entra, e aqui é a projeção. Então, é muito interessante que as pessoas entram nessas estruturas e elas ficam muito impactadas por dois motivos. Primeiro, porque, como eu falei, no inconsciente coletivo, o bambu é frágil e apodrece. E outra, que por se tratar de uma geometria sagrada, né, considerado uma estrutura perfeita em termos de geometria, o fluxo energético lá dentro também é muito interessante. Aqui na Casa Cor, que a gente fez um trabalho de fachada com o Fittipaldi Arquitetura, Eduardo Fittipaldi. Esse aqui é uma obra de um pessoal lá do México, que eu gosto muito, trouxe aqui mais para mostrar para vocês a questão da modulação, né, modulação de pórticos, utilizando uma construção bem contemporânea, né, a gente consegue ver uma estrutura bem contemporânea, e né, saindo um pouco daquela coisa mais rústica, mas ainda trazendo essa pegada do bambu, né. Grande Simão Vélez, uma referência para nós em relação a estruturas de bambu, a arquitetura com bambu, tudo começou a partir dele. Antes dele, tinha muitas construções, né, principalmente Ásia e América do Sul, tinham muitas construções, mas muitas vezes um bambu a pique, que eles chamam lá de barrareque, né, e muitas construções antigas, que não tinha a arquitetura da estética da estrutura. Então, o Simão Vélez foi o primeiro, foi o grande mestre aí que trouxe essa questão de utilizar a estrutura, a arquitetura contemporânea, né? Então, ele trabalhou coisas maravilhosas. Essa aqui é uma das obras mais lindas que tem, um modelo reduzido, né, dessas obras. Essa aqui é uma casa que ele fez, também maravilhosa, se eu não me engano, essa casa na China. E tem várias obras, recomendo dar uma pesquisada aí sobre Simão Vélez, para quem não conhece. Vou dar uma travada aqui, rapidinho. Peraí, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Ele está pensando. Pronto, tá pensando aqui. Bom, esse aqui é o Voutron-Guia, tá? Voutron-Guia, ele é vietnamita. Eu conheci ele, as obras dele, né, são muito incríveis. Ele é um gênio, um grande gênio, um rapaz novo, que desenvolveu um sistema muito interessante de feixes de bambu. Então, ele faz estruturas maravilhosas, como essa aqui, né, com pórticos que a gente chama pórticos treliçados, estruturas realmente muito interessantes, vence grandes vãos, tem uma estética diferenciada, maravilhosa, e isso me interessou muito. Resolvi fazer o mestrado buscando entender como que ele fazia essas estruturas. Então, fui estudar, fui para o Vietnã, passei uma temporada lá, estudando, visitando as obras deles, digerindo as construções dele, entendendo 100% o que estava acontecendo nas construções dele. Essa aqui, por exemplo, é uma das obras mais lindas, para mim, é a obra mais linda de bambu que eu já vi, e ela trabalha também com feixes, né, o princípio de uma cesta, só que muito grande, uma cesta muito grande, né, onde você tem um desenho, uma forma espetacular, sistema estrutural totalmente travado, totalmente equilibrado, triangulações para todos os lados, né? Poderia chamar de uma casca, poderia chamar de um domo, né? Então, realmente, o Voutron-Guia foi incrível nessa proposta de trabalhar com os feixes de bambus de pequenos diâmetros. E aí eu, querendo aprender mais sobre isso, fui trabalhar no mestrado, né? Então,
estudei tudo isso e busquei um bambu aqui no Brasil que fosse possível utilizar esses sistemas de feixe. Pensando aqui, aí pronto. Essa aqui é uma obra lá no Vietnã, do Votrang Nguyen, uma obra maravilhosa também, toda baseada em sistemas de feixe. Agora, imagina uma estrutura dessa, né, uma construção dessa, nesses bangalôs, né, e Chapada, e em vários lugares. Grandes vãos, né, com essas treliças, muito interessante. E aí eu fui buscar esse bambu, que é o bambu atudoides, um bambu muito forte, então minha dissertação toda foi baseada em entender, estudar, fazer toda a caracterização físico-mecânica desse material para poder trabalhar com essas estruturas de feixe. Uma vez que esse bambu é o bambu mais abundante no Brasil e ele não tem uso estrutural. Praticamente ninguém usa ele para fins estruturais. Não tinha nada, não tinha ensaios, não tinha muito pouco. Então eu peguei e fiz todos os ensaios. Essa aqui foi a primeira construção que eu fiz, já está com 1 ano e meio, mais ou menos. Estou fazendo uma avaliação dela, né, do pós-uso, fazer a avaliação pós-ocupação, entender o que foi feito de certo, o que foi feito de errado, para poder avançar nessas estruturas. Então, grande experimentação. Eu costumo falar assim, o arquiteto bom, o engenheiro bom, que trabalha com bambu, ele tem que ter a experimentação na veia. Ele tem que pegar o material, ele tem que sentir o material, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz todos os ensaios, na hora de projetei, beleza, na hora que eu montei, eu senti outros comportamentos desse material. Então, muito importante esse estudo. Esse aqui é uma obra lá da Ibuco, recomendo também uma busca na internet, Ibuco, tá? Que é aquela que eu mostrei lá atrás, e eles fazem projetos incríveis, né? A gente pode ver que trabalha realmente uma estética maluca, completamente maluca. Trabalham também mobiliário, toda a parte imobiliária interno, detalhes, piso, 100% bambu. A proposta dele é essa, né? 100% da estrutura em bambu. O pessoal da arquitetura mista, Ecolab Design, lá do México, uma estrutura também sensacional, já com uma proposta estrutural diferenciada, baseada em ripas, uma estrutura tipo caixa. Frei Otto fazia muito esse tipo de estrutura, né? Só que com madeira, chegou a fazer alguma coisa com bambu também. Então, um sistema estrutural muito interessante, baseado em ripas. Importância de modelo reduzido, né? Então, antes de partir para a obra, com um projeto já detalhado na mão, projeto 2D, é importante partir para um modelo reduzido. O modelo reduzido vai auxiliar muito na compreensão das ligações, vai auxiliar muito na compreensão da estrutura, para o carpinteiro, né, os carpinteiros conseguirem entender a estrutura. Muitas vezes, muitos carpinteiros não conseguem entender o 2D, né? Então, o modelo reduzido, mais do que qualquer outro tipo de estrutura, é fundamental nas estruturas de bambu. Olhando aqui também, é uma cobertura em palha, né? Essa aqui é uma palha do Vietnã, tem solar, é tipo uma samambaia. Aqui a gente tem uma infinidade de palhas diferentes também, aceita qualquer tipo de cobertura em termos de carga, né? Sem problema. Isso aqui é uma construção que a gente fez ali no condomínio Solar da Serra, uma estrutura bem grande, uma casa, né? Bem grande também, com toda a parte de cobertura em bambu. Essa casa foi feita em 2012, tem 8 anos, está lá linda, maravilhosa, e utilizando também o mesmo bambu, né, o bambu gigante, o Asper, no caso, Asper. Muito legal mesmo. Esse aqui no canto é o Juca. Juca comprou a ideia, né, lá atrás, num momento onde, né, investiu um recurso, uma grana numa casa, realmente tem que estar apostando aí no material, né. Aqui é a parte interna, trabalhando aí muitas vezes a gente trabalha com composições de bambu, né, para criar vigas com vão maior, com diagonais, reduzir o vão livre.
Isso aqui é uma outra estrutura que a gente construiu também, projetou e construiu. Fica em Padre Bernardo, é um Pesque Pague, uma estrutura bem bacana, com palha de indaiá, né? Bem legal a estrutura também. Isso aqui é um galpão que a gente fez ali no Jardim Mangueiral. Esse aqui é a primeira obra em bioconstrução certificada do Brasil, certificada pelo selo Aqua, de construção sustentável. Estrutura de pilares e vigas principais com eucalipto, paredes com tijolo de solo cimento e taipa de mão aqui na parte de cima, estrutura em bambu gigante, né, e esses painéis aqui, painéis em serragem de cimento. Utilizamos aqui uma cobertura, essa cobertura não ficou muito boa, mas funcionou bem. Esse galpão está sendo utilizado hoje para produzir máscaras ali no... Máscara, galpão chama Fábrica Comunitária, se não me engano. Ok? Isso aqui é uma casa que a gente fez em Floripa, projeto, todo pensando em paredes, em vedações com wood frame, sistema wood frame. Madeira pinos, placa cimentícia, drywall, OSB e teleshingle, né? A gente usou a teleshingle aqui. Na parte da cobertura a gente usou madeira serrada, pinos, justamente para conseguir um alinhamento, né? Porque o bambu é irregular, bambu muito regular. Então, para conseguir um alinhamento perfeito, a gente trabalhou com vigotas ali, né? Vigotas em cima da cobertura de pinos. Então, aqui a gente vê a casa, um design bem interessante, a arquiteta Manuela Otero, aqui de Brasília, tá? A gente trabalha bastante junto e projetamos essa casa aqui. Eu tenho algumas fotos aqui dessa casa, eu não tenho dela pronta, mas bem interessante, uma casa grande, alto padrão, né? Aqui, uma imagem dela à noite. Uma casa bem bacana mesmo. Isso aqui é uma outra estrutura que a gente construiu aqui em Brasília também, uma estrutura bem interessante, baseada em tesouras, né? São paredes de super adobe, arquiteto Sérgio Pamplona, tá? Detalhamento e execução bioestrutura, no caso eu, né, tocando, e são várias tesouras de bambu aqui, formando uma casca bem interessante, bem bonita. Isso aqui é uma oca também que a gente, também do arquiteto Sérgio Pamplona, uma oca bem bacana que está a nossa querida arquiteta Manuela Otero. E as telhas aqui que a gente utilizou, telhas de cavaco de madeira, são peças de madeira, né? Bem legal, bem bonito, uma mão de obra extremamente artesanal. Então, isso aqui é um exemplo de uma obra de um custo alto, porque nenhuma peça é igual, não tem nada de pré-fabricação, que tudo foi construído lá no local. Aqui a gente olha por dentro, né? O espectro da coloração aí do bambu, né? A cor do bambu, muito interessante, as texturas, só indo lá para perceber, né? A questão de conforto térmico também maravilhoso. Isso aqui é uma outra estrutura também do arquiteto Sérgio Pamplona, é o maior vão livre de tesouras do Brasil, de bambu, né? Uma estrutura gigante, com paredes em taipa de pilão, paredes em bambu a pique, e cobertura toda também em bambu, um salão bem grande, bem bonito, e com uma temperatura interna assim, espetacular. Pode estar o calor que for lá fora, que você entra dentro disso aqui, parece dar vontade de deitar no chão e dormir. Muito bom. Bom, quer projetar em bambu? Então, você vai ter que conhecer as espécies que você tem disponível, vai entender ela, entender as características físicas, diâmetro, quais são os diâmetros que tem, quais são os comprimentos que você consegue trabalhar, qual o tamanho da vara, como é que é a ripa que eu consigo fazer, como é que eu faço essa ripa. Então, tem que entender da espécie que você tem, né? Conhecer todas as possibilidades de uso dessa espécie. A gente tem que compreender princípios de isostática, princípios estruturais, como que funciona as ligações flexíveis, o que eu tenho que fazer para travar, eu tenho que usar parede rígida, parede flexível, contraventamento com cabo de aço, contraventamento com
diagonais, com mão francesa, pilares inclinados. Então, importante conhecer o princípio de isostática e aplicar a estrutura. Conhecer as formas de ligação. Quais são as formas de ligação que eu tenho? Barras, chapas, amarras, como é que eu faço a fundação, né? São muitos detalhes. As tipologias estruturais, como é que eu posso trabalhar? Trabalhar com treliça, com pórtico, com casca, com viga pilar, com pórtico treliçado, ou com viagem total, mistura de tudo, né? Possibilidade de interferência com vedação. Então, tem que entender que tipo de vedação que você vai usar ali, que você pode usar, que tipo de cobertura que você consegue usar, como é que você vai fazer a interferência com as instalações, como é que as instalações vão passar, pode passar dentro do bambu, não pode, né? E aí, com todas as informações, parte para o projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura pronto, pensando já na estrutura, não tem como projetar arquitetura, você tem que pensar estrutura e arquitetura junto e já partir para um modelo 3D. Modelo 3D e modelo reduzido. Então, assim, mais ou menos, se você quer aprender a projetar com bambu, é importante fazer um checklist em cima dessas considerações aqui. Bom, fazendo um pouquinho aí a nossa propaganda, vamos dizer assim, né? A gente trabalha muito com cursos presenciais, tá? Infelizmente, a gente deu uma parada esse ano, né? Mas os cursos presenciais são muito interessantes. A gente observa aqui pessoas de todas as idades, né? Além do conhecimento técnico adquirido naquele momento, é uma oportunidade de juntar com pessoas que estão a fim de fazer a diferença, né? Pessoas que estão a fim de realmente fazer uma coisa em prol aí da sustentabilidade, né? Em prol das futuras gerações, como diz. Então, é uma vivência muito interessante. Em breve estaremos voltando, tá? Os cursos acontecem aqui em Brasília, e, eventualmente, a gente vai para outros estados, quando a gente demandar, né? A gente já foi para vários estados aí no Brasil, e a gente vai aí para passar esse conhecimento aí. Convidar vocês para conhecer o canal também, tá? Bioestrutura e Engenharia. Lá eu faço todas as viagens que eu faço atrás de bambu, registro as obras, comento, falo sobre sistemas estruturais. Então, é uma ótima fonte de informação de principalmente bambu, mas tem muita parte de terra, de madeira também, essa parte de construção sustentável em geral. Temos também esses cursos online, né? Tem um curso online direcionado para projeto de estruturas, principalmente para arquitetos, né? Para quem quer aprender a projetar, fazendo lançamento e pré-dimensionamento, né? Não entra no cálculo estrutural, entra só no pré-dimensionamento. Então, é ideal para arquitetos, para quem quiser realmente aprender a projetar, né? E temos um mais focado para quem quer construir. Esse curso seria mais para quem quer construir mesmo, quer botar a mão na massa mesmo. Legal, gente. Eu, como engenheiro, falei para vocês, né? Gosto de seguir certinho. Passei aqui 4 minutos, como diz, né? Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Ai, eu adorei. Adorei. Nossa, também. Já aprendendo um pouquinho mais, né? Porque de bambu eu não entendo muito, mas sempre admirei lá os estudos do professor Jaime. Teve uma época que eu tinha escritório na 406 Norte, na sobreloja. Então, eu estacionava na residencial e passava lá, via o que eles estavam fazendo, estudando, adorava. Então, o Eleudo, que trabalhou muito com o Jaime, o Eleudo está na engenharia civil, mas ele é arquiteto. Sim. Eleudo Esteves. Ele foi professor nosso no IESB no começo do curso de design de interiores, depois ele passou para ser professor titular lá na engenharia civil e foi, mas ele trabalhava com o Jaime também nessa parte do bambu. Então, eu curto, acompanho, acho muito legal, e a gente tem que mostrar mais para os alunos mesmo, né? Porque é novo, né? Para o uso, tudo, e é maravilhoso, né? É legal. Fantástico. Quer falar alguma coisa, Isabel?
umas perguntinhas. Agradecer ao Frederico. O Jaime, ele é meu orientador, apesar de eu não trabalhar com bambu, né? Mas até uma coisa que o Frederico falou na palestra, é bem verdade, eu não sabia que o bambu era tão resistente, antes de eu conhecer o Jaime. E me levar lá no CPAB, eu trabalhei com o Jaime com APO, que até o Frederico falou, que tem que fazer avaliação, construção, avaliação pós-ocupação, né? O Jaime gosta muito disso. E aí ele me explicou, um dia que eu estava lá no CPAB, porque toda vez eu fazia orientação com ele lá, né? Ele me mostrou os móveis que tinha, né? A resistência, eu fiquei encantada, porque, como o Frederico falou, como a gente não tem essa tradição, assim, né, no Brasil, e até nos cursos de arquitetura mesmo, a gente não fala muito sobre isso. Eu também tinha esse preconceito, eu achava, assim, que não era tão rígido, que não servia para fazer grandes vãos, né? E realmente eu acho que é um conhecimento muito válido, né, que cada vez mais a gente tem que dar espaço, né, para essas novas tipologias construtivas e falar para os nossos alunos, né, que são os novos profissionais que vão estar aí no mercado, de repente se interessar, né, por essas construções mais sustentáveis e sair só disso de... Eu gosto muito de usar concreto, trabalho com o pessoal de engenharia, trabalho em construtora já há muito tempo, mas realmente, né, a gente tem muito essa tradição de concreto, alvenaria, né, e existe um mar de possibilidades. Então, agradecer ao Frederico, acho que abriu a mente de muitos alunos também. Legal. Verdade. Com certeza. Deixa eu ver aqui das mensagens, tem muitos elogios, dá para vocês olharem aí também pelo campo da direita, né? E eu vou destacar algumas. A gente tem um aluno, o Jaime Barajas, que ele falou que ele já visitou várias obras em bambu, guadua, né? Feitas por Simão Vélez, muito legal. E depois ele escreveu mais alguma coisa também. Ele usa uma espécie de bambu chamado guadua, não sei se é assim que fala mesmo, né? E ele estava trocando umas ideias aqui. Aí a Ana Carolina perguntou qual é a média de vida útil de um bambu na construção. Então, na verdade, assim, tem obras, tem registros de mais de 100 anos, né? De construções feitas com bambu. Não se sabe ainda é estudo, né, para deixar isso mais claro, sabe? Ainda tem estudos em cima disso aí, em cima das patologias e tudo. Mas o que eu digo é o seguinte: se você tomar todas as precauções, né, assim como é a madeira, proteger, fazer bons beirais, trabalhar bem as ligações, tirar do chão, né, e dar as manutenções periódicas que todo sistema construtivo precisa, né, não existe nenhum sistema construtivo livre de manutenção. Se você cumprir todas essas funções, certamente acima de 50 anos. Eu falo isso com propriedade. Eu tenho um pedacinho de bambu aqui que eu guardo desde quando eu tinha 5 anos de idade. É um porta-retrato que minha mãe fez na escola. Eu tenho 47, então ele tem 42 anos, ele está petrificado. Então, assim, ele protegido vai durar com certeza mais de 50 anos. Bacana. Tá? A Andrea, após sua palestra, ficam evidentes os benefícios do uso do bambu nas edificações, mas, de fato, ainda é muito pouco empregado. Na sua opinião, que medidas seriam necessárias para popularizar seu uso? Bom, primeira coisa foi feito. Primeiro passo, quer dizer, já foram dados muitos passos, né? Mas um passo grande foi a publicação da norma. Então, a publicação da norma, ela meio que, assim, qual sistema estrutural tem norma? Sistema estrutural como você usa como estrutura mesmo, né? Não como sistema construtivo. Você tem aço, você tem concreto, você tem madeiras, e agora você tem bambu. Se você for nas faculdades de engenharia e arquitetura, todos os sistemas estruturais que são normatizados são abordados. Uns têm disciplinas
só para aquilo, outras têm disciplina, né, para aborda 2, às vezes aço e madeira. Então, assim, a gente está só no começo. Eu costumo falar assim, tem que ter paciência, com bambu é paciência, não tem que ter pressa. O mais interessante do bambu neste momento é o despertar de uma nova consciência, que durante essa pandemia, muita gente achou que o mundo ia acabar, certo? Então, muita gente doido para aprender a plantar, doido para aprender como que ia se virar se o bicho pegasse mesmo, né? Então, é como se uma pessoa que vai quase ter uma experiência quase morte. Todos nós tivemos uma experiência quase fim do mundo. Lógico que foi longe de ser mesmo, né? Mas, então, se despertou muito interesse. E esse despertar de uma consciência nova. Qual que é a consciência? Aquela coisa que eu falei lá atrás, né? De, assim, lógico, o concreto é maravilhoso, mas se você for analisar friamente, da mesma forma que você analisa as questões relacionadas a seu filho, você for analisar ipsilitris, você começa a falar, cara, que absurdo. Eu tenho terra na Chapada, onde a gente preserva, lá em Cavalcante, é uma área preservada. Esses dias eu fui para lá, estava saindo caminhões de areia do rio, ilegais. Então, assim, para onde vai essa areia? Para Brasília, para usar em concreto. A meu objetivo não é detonar o concreto, é que a gente realmente comece a pensar em processos diferentes. Até mesmo o uso concreto, quando você fala em concreto em grandes obras, né, obras de edificações, prediais, você fala um uso eficiente do material. Agora, quando você vai na construção residencial, casas, pequenas construções e pequenas reformas, você vê uma total zona. Você olha para uma caçamba, tem de marmita a aço, marmita armário, que vai tudo para o lixo. Então, se a gente não tiver uma mudança de consciência, realmente, em breve, nós não vamos ter condição de viver nesse planeta, né? Então, é isso. Acho que o mais importante nesse momento, para mim, essa mudada de chave. Show. Também concordo. O Cleiton está perguntando como o bambu reage ao fogo. Bom, Cleiton, eu nunca vi uma estrutura de bambu pegar fogo. Né? Primeiro porque, como as pessoas têm esse risco, esse medo, né? Então, geralmente, as pessoas tomam muito cuidado. Então, a recomendação, tipo, a norma técnica, principalmente as sul-americanas, que são muito, muito restritas, elas impedem que você use o bambu, por exemplo, na cozinha, né? Mas, por exemplo, na Ásia, as cozinhas, né, as construções todas têm bambu. Existem alguns estudos agora, mais profundos de doutorado, trabalhando com comportamento ao fogo do bambu. Então, algumas respostas a gente ainda vai ter. Eu tenho respostas a partir de percepções, né? Faço muita fogueira de bambu, vejo que o bambu gigante demora. O próprio tratamento que a gente faz com ácido bórico e bórax, ele retarda a propagação da chama, né? Apega a combustão, ele retarda. Então, assim, só de eu nunca ter visto uma construção em bambu pegar fogo já é uma grande coisa, né? Mas estamos ainda na pesquisa, tá? Estamos ainda na pesquisa aí. Joia, maravilha. Bom, eu não vi mais nenhuma pergunta, eu não sei se teria mais alguma pergunta do pessoal, mas assim, elogios, professor Fred, teu xará, nosso professor, falando excelente aula, Marcílio, ótimo, esclarecedor, o material permite ótimo efeito plástico, aí alunos também elogiando a relação com o Feng Shui, adoraram, ontem já tiveram uma palestra também na linha do Feng Shui, então assim, tá ligando tudo bonitinho. É bem legal. E pediram, o IESB poderia abrir uma oficina para construções em bambu,
Vamos pensar em ideias. Eu sou aberta a tudo, gente. Eu adoro a gente inventar alguma coisa, ainda mais quando acabar essa pandemia, a gente poder pôr a mão na massa, fazer experimentos, né? Esse ano a gente ia ter uma estrutura de madeira que tinha sido usada na Casa Cora no passado, e iam montar lá na frente do IESB para a gente, aí veio a pandemia. A gente ia fazer uma série de eventos na estrutura, iam ceder para a gente durante metade do ano. Aí a pandemia acabou com tudo, mas tudo bem. Então, em breve, no futuro aí, quando isso passar, a gente vai outras coisas. O Cleiton disse que foi muito legal, que ele quer fazer esse curso de construção com bambu, então o pessoal curtiu bastante. Deixa eu ver, o Jaime, você pode aplicar algum polímero anti-chama, quando veio com essa história aí de reagir a fogo, aí ele fez o comentário. Não acho que se tem mais uma colocação do pessoal, mas foi muito bacana. Muito. Agradeço a oportunidade. Agradecedor para todos nós. A gente só agradece, Frederico. Verdade, assim. Obrigada pela disponibilidade. Estamos à disposição. Tá, joia. Obrigada. Obrigada aos alunos, professora Isabela. Obrigada a todo mundo. Aí, ó, o Jaime colocou que ele fez um workshop com um mexicano na Colômbia e aprendeu a fabricar quadros de bicicleta com bambu. Bacana. O nosso professor... Posso deixar meu contato aqui, até o Jaime aí, depois de trocar umas figurinhas, perceba aí que o Jaime... esse nosso aluno Jaime. Fez uns contatos aí. Ele é aluno de vocês, não? É aluno nosso. Ah, que legal. Legal. Excelente fotógrafo, profissional, viu? Ele é brasileiro ou não? Não, é boliviano, colombiano. Ai, meu Deus, gente, olha eu aqui, ao vivo aqui, a gente... Desculpa, Jaime, qual que é a sua nacionalidade? Eu sempre falo com o Jaime, não lembro, mas ele faz arquitetura conosco, o filho dele faz arquitetura na UNB, e ele faz com a gente, e a esposa é médica, e ele é fotógrafo profissional maravilhoso também. Nossa, fotos são belíssimas, de arquitetura, de pessoas, muito bacana. Não sei se ele vai escrever aí de onde que ele... mas pode trocar as figurinhas, com certeza. O IESB é sua casa também, nossos alunos, todo mundo aí. Eles têm um delay para ouvir o que a gente está falando. Larissa, o Frederico o professor Fred está dizendo que passou uns vídeos do Frederico no YouTube sobre as estruturas, para a turma de estrutura de madeira. Aqui, ó. Eu não conhecia, é o professor Fred aí. Passei para a turma de estruturas de madeira, adoro o trabalho do professor Sérgio. O Jaime é da Colômbia, colombiano. Tá? Colômbia é o berço, né? Colômbia é o berço da arquitetura contemporânea em bambu. Sim. Simão Vélez é colombiano, né? Simão Vélez é colombiano. Então, dá para umas figurinhas aí, bacana. Jaime já percebeu, né? Muito legal, muito bom. E é bom a gente ver o interesse também dos alunos, gosto bastante. Bom, obrigada. Só fazer convido vocês a curtir o meu canal, ativar o sininho. Vira tudo, né, gente? Gente, vamos curtir o canal do Fred, vamos sim, vamos apoiar. Eu vou fazer isso, tá? Eu nunca peço para ninguém, mas eu vou fazer. Não, tô brincando. Não, é brincadeira. Eu também, nenhum vídeo eu vou pedir. Somente para ativar o sininho. Ativar o sininho também. Não, mas a gente tem que aprender. Tá ótimo. Legal. Tá bom, muito obrigado aí. Tudo de bom. Saúde para todos aí. Alguma coisa. Em termos de conforto, como o bambu se comporta em relação a temperaturas em regiões temperadas, frias? Então, na verdade, assim, existem sistemas construtivos com bambu, né? Por exemplo, o bambu a pique, que foi utilizado muito
no período colonial. Então, você tem aí muitas construções que foram feitas ali na região das serras, né? Foram feitas com bambu a pique. Tem um excelente conforto térmico. Você tem um elemento de bambu com terra, né? Então, você tem um componente aí muito eficiente do ponto de vista térmico, né? Se você for pensar no bambu roliço, né, como estrutura, como é a nossa pesquisa, ele vai estar ali só naquele momento. Então, o que mais influencia, na realidade, é a parede, né? São as vedações que vão influenciar aí nesse conforto térmico, tá? Mas o bambu a pique, como eu falei, ele é muito interessante, tal como o barrarec, que é utilizado na Colômbia. Bacana. Legal? O Jaime pediu para você passar o contato, me passa seu contato, de repente depois a gente... Beleza, legal. Ou a gente passa o do Jaime, tá bom? Tá bom, tá joia. Tá ótimo, obrigada, boa noite, gente. O professor Boa noite. Oficina, e as salas também estão abertas para orientar vocês no desafio de projeto, tá bom? Tchau, boa noite. Obrigada, Fred. Tchau, boa gente. noite. Obrigado. Boa noite, Larissa. Boa noite, Fred. Obrigada a todos os alunos também. Vou finalizar o deles.